Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha dirigir, conduzir os nossos entendimentos para que todos possamos pensar e agir de acordo com a vontade de Deus. Que o Espírito Santo venha fazer isso, venha formar o caráter que Ele deseja em cada um de nós, para que cada um de nós venha santificar o nome dEle aqui na terra, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o propósito de todos os dias estarmos aqui falando, ensinando, orientando de acordo com a palavra de Deus, para que todos tenham um só espírito, uma só fé, um só pensamento, um só propósito, um só objetivo, um só sonho. O sonho de viver a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, nós vamos falar, a partir de hoje, dos sinais, ou melhor, o sinal dos tempos. Sinal dos tempos. Se você ler o capítulo 24 de Mateus, você vai falar, você vai ler, vai tomar conhecimento dos sinais que precederão a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala que o reino de Deus será pregado em todo o mundo, o evangelho do reino, que quer dizer a doutrina, as regras, a disciplina do reino de Deus, que são opostas ao reino ou aos reinos deste mundo. Com licença, deixa eu dar uma aliviada aqui na garganta. Muito bem. Agora, no capítulo 25, no capítulo 24, Jesus fala com os discípulos interessados em saber dos sinais da sua volta. E ele fala do reino de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. A igreja não institucional, a igreja espiritual, a igreja invisível, que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja que o diabo não pode destruir, as portas do inferno não prevalecem. Mas no capítulo 25, Jesus trata de pessoas, aí ele pontua pessoas que estão dentro das igrejas institucional, ou a igreja institucional, que é a igreja ABC, a denominação ABC, enfim. Então você já entendeu o espírito da coisa. Aí ele fala, no capítulo 25, do reino dos céus. Ele trata, a meu ver, na minha fé, no capítulo 24, ele fala do reino de Deus aqui na terra. Aqui no capítulo 25, ele fala do reino dos céus. E o reino dos céus, disse ele, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram
ao encontro do esposo, que é Jesus. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Essas 10 virgens compõem a igreja institucional, que dentro da igreja institucional existem as virgens que são de Deus e existem as virgens que são loucas. Quem é quem? Só Deus sabe quem é quem. Uma coisa eu sei, que as virgens de Deus são seladas com o Espírito Santo. Tem a marca de Deus. Tem o carimbo de Deus, que são as pessoas seladas, batizadas com o Espírito Santo. Nasceram da água e do Espírito Santo. São filhas de Deus. São os filhos de Deus. As outras 5 virgens são as pessoas que faziam parte da instituição. Elas faziam a obra de Deus, digamos assim, mas não faziam a vontade de Deus. Então, Jesus fala que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que estão misturadas neste mundo, nas igrejas. Mas, quando o reino dos céus se manifestar, quando vier o Senhor, o Rei do reino dos céus, então, obviamente, as loucas ficarão para trás e as prudentes vão entrar. Então ele diz, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As loucas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E aqui a gente entende claramente, você sabe que azeite vem da oliveira, da oliva, a oliva é da oliveira. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. No templo, no tabernáculo e também no templo de Salomão, o azeite era muito usado porque servia para consagração, mas um azeite puro, a primeira prensa, não era qualquer azeite, não. Era o azeite da primeira prensa. Então, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Mas as loucas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Então a gente crê, a gente acredita que esse azeite é o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem a lâmpada acesa dentro de si. É como Deus fala que não deixaria que o seu filho Davi, que era rei aqui, que a lâmpada dele se apagasse. Então ele teria uma lâmpada em Jerusalém. E de fato, a lâmpada de Davi era a sua unção. E apesar dos pesares, ele foi perdoado porque se arrependeu, mas houve um descendente dele que veio veio gerar Jesus. Maria era uma jovem, como José, da descendência de Davi. Então, elas levavam as loucas levavam as suas lâmpadas. São aquelas pessoas que carregam a Bíblia desse tamanho,
debaixo do braço. Mas elas não praticam aquilo que está escrito. Elas acreditam, mas não creem. E eu repito, acreditar é simplesmente acreditar. Você fica enamorado de uma pessoa, fica afeiçoado de uma pessoa, você acredita naquela pessoa. Mas só quando você casa é que você crê nela, você mostra que creu nela. E assim também, tem muita gente que é como as virgens loucas. Elas acreditam em Jesus. Foram até abençoadas, foram curadas, foram libertas. Aconteceu milagres na vida delas. Né? Igualzinho os 9 leprosos. Foram curados, mas seguiram a vida deles. Apenas um dos 10%, apenas um leproso voltou. Então, aquele leproso era como uma virgem prudente que levou a sua lâmpada, levou também o azeite. Então, eu espero que o Espírito Santo venha esclarecer para todos essa mensagem, porque isso aqui, minha amiga e amigo, é uma tremenda revelação, especialmente para todos os que estão dentro das igrejas, instituições, para que cada um saiba da sua própria situação diante de Deus. Diante de Deus. Para que cada um faça um exame introspectivo da sua vida, do seu comportamento, das suas atitudes. É isso mesmo. E venha chegar à conclusão se elas realmente são virgens prudentes ou virgens insensatas ou loucas. Porque é o que está escrito, que tardando o esposo, Jesus fala, tardando o esposo, quer dizer, Jesus, tosquenejaram todas e adormeceram. Quer dizer, todas elas, as 10, ficaram todas com pesado sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então, houve um clamor, um aviso, um sinal, um despertamento, que é o que nós vamos tratar todas as quartas-feiras na Igreja Universal, a partir dessa semana. Você pode participar dessas reuniões, porque elas vão tratar exclusivamente dos sinais dos tempos. Saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens, as 10 virgens, se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Tá certo, não é falta de amor, é questão de prudência. A salvação é uma coisa muito pessoal, individual. Não tenha dúvida disso. Ninguém entra no reino dos céus com criança no colo. Ninguém entra no reino dos céus agarrado a sua mãe, seu pai, seus familiares ou alguma coisa deste mundo. Não. Cada um entra sozinho. Se tiver a lâmpada acesa, se tiver a sua lâmpada acesa, vai entrar. Mas se a lâmpada apagar, ela vai ficar de fora, porque a lâmpada apagada é um sinal
de que a pessoa não pertence ao reino dos céus. Viveu na terra, viveu dentro da igreja, nasceu na igreja, foi criada na igreja, mas se desviou da fé, se afastou da fé, por alguma razão se afastou. Quer dizer, a lâmpada se apagou. E quando veio o noivo, vamos ver aqui o texto, o que Jesus fala. Mas as prudentes responderam, olha, se nós dividirmos o nosso azeite com vocês, vai faltar para nós, vai faltar para vocês. Então não dá. Desculpa, mas não dá não. E elas mantiveram. Vai lá comprar o azeite rápido, correndo, porque já foi dado o aviso. Aí vem o esposo. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Pronto. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Lá, sabe, eu não sei se já aconteceu isso com você ir convidada para uma festa, mas você chega atrasado nessa festa, não sei se aconteceu, ou algum lugar especial, você chega a um jantar, enfim, alguma coisa, alguma cerimônia, você chega atrasado e a porta já fechou. Como é que você vai entrar? Assim vai ser naquele dia. Elas foram também comprar, mas o que aconteceu? Chegaram tarde. O noivo já tinha arrebatado as virgens prudentes, as sábias, as virgens que eram de Deus, que eram seladas com o Espírito Santo. Mas as outras virgens que viveram dentro da igreja, que viviam do costume da igreja que frequentava, da sua denominação, mas não tinha o Espírito Santo, essa ficou de fora. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. É muito forte isso. Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Filho do Homem quer dizer, é o Filho de Deus dentro do homem. Então, essa, digamos, parábola serve para nortear, para dar uma direção, como referência para todos nós, quer estejamos fazendo a obra de Deus ou não. Eu lembro que Jesus também disse algo semelhante a essa parábola das virgens, quando ele disse, vós fazeis a obra, mas não fazeis a minha vontade, em outras palavras. Mas, Senhor, espera aí, nós curamos enfermos em teu nome, nós profetizamos no teu nome, nós fizemos muitos milagres, muitas maravilhas em teu nome. Jesus disse-lhes, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. A mesma coisa que ele fala aqui para as virgens, nunca vos conheci. Certamente vocês usaram meu nome, usaram minha palavra, mas para fazer a vontade de vocês, não a minha vontade.
Lembra que nós falamos que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre? Está escrito isso. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas nem todos que fazem a obra de Deus fazem a vontade de Deus. Mas todos os que fazem a vontade de Deus, com certeza fazem a obra de Deus. Mas nem todos que fazem a obra de Deus, entre aspas, fazem a vontade de Deus. Como é que é isso, bispo? Você vai verificar justamente nessa parábola. Jesus deixa muito bem claro, entre aqueles que fazem a obra de Deus e aqueles que fazem a sua vontade. As virgens nécias, com certeza, pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus, porque elas faziam a obra de Deus. Fazer a obra de Deus dá a sensação de estar fazendo a vontade de Deus. Mas como que uma pessoa faz a obra de Deus, cura, liberta outras pessoas, faz maravilhas e vive no pecado? E vive na corrupção, na idolatria, vive na idolatria de si próprio, ou vive no erro? Como é que essa pessoa vai entrar? Não é eu não vou entrar no céu, não é porque eu sou pregador do evangelho, não. Eu não vou entrar no céu porque a Igreja Universal do Reino de Deus, o Espírito Santo começou comigo. Não é por isso, não. Eu vou entrar porque o meu nome está escrito lá. Por que o meu nome está escrito lá? Porque o Espírito Santo, quando veio sobre mim, ele me carimbou, ele me selou, ele me deu o nome novo. E isso é confirmado dentro de mim. Como que eu vou provar para os outros? Eu não preciso provar para ninguém. Mas para Deus, eu tenho mostrado com a minha vida, pautada na sua palavra, que o meu nome está lá, escrito no livro da vida. Agora, a minha dor, a minha frustração é ver que pessoas que um dia estiveram conosco, que aparentemente eram de Deus, aconteceram milagres extraordinários na vida delas, que não aconteceram na minha vida. Aconteceram coisas extraordinárias na vida delas que eu nunca experimentei. Eu experimentei o milagre dos milagres, que é receber o Espírito Santo. Isso sim. Mas elas não, elas receberam milagres palpáveis, vidas transformadas, etc. Mas, com o decorrer dos tempos, essas pessoas que aparentemente serviam a Deus, que mostravam sinais com curas, com libertação, com profecias, etc., essas pessoas caíram, se afastaram. E se afastaram por quê? Porque não eram de Deus. O Espírito Santo mesmo eliminou, tirou do nosso meio. Não foi injustiça da nossa parte, não. A igreja simplesmente segue uma regra, uma disciplina, que quem não quiser entrar numa disciplina dela, vá para outro lugar, vá para outra igreja. Mas na Igreja Universal existe uma disciplina, uma ordem, que nós primamos, porque o reino de Deus não é bagunça, é disciplina, é ordem. Cada macaco no seu galho. Então, é assim dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. As pessoas têm que entender que a bagunça que elas viviam, a desordem que elas viviam lá fora, não podem trazer para dentro da igreja. Porque a igreja
é de Deus, é do Espírito Santo. Então, nós todos temos que estar enquadrados rigorosamente dentro da disciplina da fé, que é a palavra de Deus. Nós temos um manual de comportamento diário, todo o tempo, 24 horas por dia, que é a Sagrada Escritura. Se saímos dessa disciplina, logo não estamos mais inseridos no reino de Deus. E Jesus aqui mostra que há os enganadores, há as virgens nécias e há as virgens prudentes que edificaram a casa sobre a rocha, que é Jesus. Então, minha amiga e meu amigo, eu não estou aqui para julgar ninguém, de forma nenhuma, eu não sou juiz. Eu sou nada. Eu sou um servo. Nunca vou deixar de ser servo. Para que eu possa servir o meu Pai lá em cima, eu tenho que servi-lo aqui. E aqui a gente passa provas, desafios, tribulações, para que venhamos ser aprovados ou não lá em cima. Se não formos aprovados aqui, não o seremos quando Jesus voltar. Então, amiga e amigo, avalie a sua fé, a sua vida, o seu comportamento. Não fique olhando para a vida dos outros, não. Não fica, não. Porque você perde seu tempo. Não fica a olhar para os outros. Eu lembro, e eu vou dizer isso, porque eu vi, eu sei, nós vimos mau comportamento da liderança da igreja onde eu nasci. Eu sabia. Eu tinha, digamos, eu tinha conhecimento certo, sabia. Mas eu nunca fiquei olhando para o pastor ou para o bispo, para o que ele fazia ou deixava de fazer. Isso é problema dele com Deus. Eu cuidava da minha salvação. E para que eu possa cuidar da minha salvação, eu não vou perder tempo com ninguém. Eu vou cuidar da minha salvação. Eu não quero saber o que o outro fez, deixou de fazer. Quando a Igreja Universal do Reino de Deus vem instituída, construída, nós aplicamos a disciplina desde o início do que está escrito na palavra de Deus. Então, quem não se adapta a essa disciplina, sai fora. No exército, o soldado que não é disciplinado, ele vai para a cadeia. Você sabia disso? Toda instituição tem que ter disciplina. Na família tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina na família, a família se destrói. Então, imagine a igreja do Senhor Jesus. Então, aqueles que fazem a obra física, mas não vivem aquilo que pregam, não fazem parte, não estão fazendo a vontade de Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus para poder fazer a obra dele. Se eu não fizer, se eu não estiver enquadrado na vontade dele, eu não vou poder fazer a obra dele. Claro. Para que eu pudesse estar dentro, inserido no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, eu tive que receber primeiro o Espírito Santo. Só ele me guiaria. Essa é a razão porque nós temos batido nessa tecla. Você tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Você aceitou Jesus, mas não foi batizado com o Espírito Santo? Ainda não é suficiente. Ah, mas está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É, mas eu tenho visto muitas pessoas que disseram crer no Senhor Jesus, foram curadas e se afastaram ou
abandonar o barco. Então, crer em Jesus não é simplesmente acreditar, é você viver de acordo com a sua disciplina. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aliás, ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é justiça. O Espírito Santo é justiça. Deus é amor. O Espírito Santo é amor. Nós temos esse amor dentro de nós. E por isso estamos habilitados a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Então, há muitas pessoas, infelizmente, desgraçadamente, que infelizmente, como diz aqui o texto, é metade. A metade das pessoas que estão dentro das igrejas, na minha ótica, na minha fé, na minha crença, porque 5 eram prudentes, 5 insensatas, loucas. Prudente é aquela que pensa, que ouve a palavra de Deus, entende e aplica na sua vida. Insensata é aquela que ouve a palavra de Deus, mas não aplica na sua vida. Não se conduz de acordo com as Sagradas Escrituras. Aí não tem jeito. E a metade ouve a palavra, não adianta cantoria, louvor, Jesus, eu te amo. Se você não pratica aquilo que você diz que crê, você não crê. Você diz que crê em Jesus, mas não pratica o que Jesus manda, então você não crê coisa nenhuma, você está se enganando. E aqui Jesus mostra que as 5 prudentes eram de Deus, mas as loucas, na hora do vamos ver, na hora em que tocou-se a trombeta, na hora que meia-noite, que disseram: eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Elas ficaram para trás. As 5 loucas ou insensatas ficaram para trás. Então, infelizmente, esse texto aqui é forte. Eu diria infelizmente, porque tem as 5 nécias, loucas, mas é a palavra de Deus. Mas é isso aí, minha amiga, meu amigo. E eu tenho visto isso aí na igreja. Eu tenho visto. E muitos de vocês têm visto. Então, avalie a sua vida, minha amiga, sua alma. Não é sua vida física. Se você é casada, bem casada ou mal casada, nada disso. Avalie, pese o seu coração, sua alma, seu espírito, de acordo com a balança divina que é a palavra de Deus. E descubra se você está com a lâmpada acesa e tem azeite de reserva, ou você é aquela que está com a lâmpada acesa, mas o fogo está se apagando e não tem mais azeite. Está fria, está esfriando, você está esfriando na fé, desanimando na fé. E quando muitas pessoas que estão desanimando na fé, elas dizem assim, elas pensam que fazem um grande favor para o pastor estar ali. Não, amiga, não. Se você for salvo, é o que nós queremos. Se você não for, nós pastores ficamos frustrados, ficamos tristes. Mas nós não podemos fazer nada, porque cada um é que deve cuidar de si mesmo. Cada um tem que cuidar para que a sua lâmpada não venha se apagar. Eu não posso cuidar da sua lâmpada, nem você pode cuidar da minha. Cada um tem que cuidar de si. A salvação é individual. Deus não tem sobrinho, não tem neto. Deus não tem parente, não. Ou é filho, ou não é filho. Ou é ou não é.
Amanhã vamos falar mais a respeito desse assunto, porque ele é extremamente glorioso, por um lado, mas pesaroso, por outro. E nesta quarta-feira, eu estarei falando sobre esse assunto, abordando esse assunto aqui em Chelas, na Igreja Universal do Reino de Deus em Lisboa. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.